Bom, gente, ali é o Solar dos Neves. Infelizmente, está fechado. Eu vi aqui agora que está informando que está temporariamente fechado, mas a gente não tem mais informações. A gente não sabe o porquê que não é permitida aqui visitação. Infelizmente, que aqui, né, foi morada, né, do presidente Tancredo Neves, mas infelizmente a gente não conseguiu acessar aqui ao local. Deixa eu até ver aqui se tem alguém aqui. A gente está seguindo aqui ao lado da igreja Nossa Senhora do Rosário e tem a Rua das Casas Tortas. É uma rua torta com casas tortas. Será que elas são tortas mesmo? Vamos descobrir agora lá. Vamos ver aqui, pessoal. Qual é o nome da senhora? Meu é Magda. Senhora? Magda. Dona Magda. Como é que era aqui, Dona Magda? Como que a senhora, né, o pai da senhora ser íntimo do Tancredo, como é que era essa história? Não, eu sempre convivi. O Tancredo era uma pessoa muito popular, muito simples, sabe? Não tinha esse negócio de, por exemplo, quando ele vinha aqui, ficava segurança, ele falava que a terra era dele, não precisava segurança. Aí conversava com todo mundo aqui na rua, tinha turistas, tinha gente. Ele nunca foi dessas pessoas assim, esnobantes, como se diz, né? E meu pai conviveu muito com ele, era muito amigo da família dele, era uma pessoa simples. Nossa, que legal. Aí eu te contei esse caso do Hospital da Santa Casa, que ele foi o provedor, meu pai foi o tesoureiro. Depois o senhor Otávio, que é irmão dele, foi prefeito aqui, uma pessoa muito boa também. Aí assumiu o Hospital das Mercês, mas ele contraiu câncer. Aí ele pediu meu pai para ficar no lugar dele lá, sabe? Ele confiava muito no meu pai. Pra gente é uma honra, né? Como que foi assim pra família, né, quando ele faleceu? A senhora lembra como é que foi? Não, que aqui recebeu a notícia? pra família não, pra cidade, né? Foi uma coisa horrorosa. Uma comoção muito grande, sabe? Aqui ficou cheio, praça aqui, sabe? Os vizinhos, todo mundo colocou luto nas casas. Foi muito bonito. Ele ficou aqui no solar. Aí a gente foi lá, sabe? Tinha direito os vizinhos ver, tanto ele como a dona Risoleta. A Risoleta também era uma pessoa boa, não tinha defeito, não. Velho do Tancredo é uma pessoa muito simpática. Já a mãe do Aécio... Ele ficava então com vocês aí, o seu Toledo, o Aécio era garotão, tem retrato do Aécio com os meus sobrinhos, mais a Cidinha aqui, tudo é sentado ali no padre, né, na época. Então, mas eu ainda sou da época que a casa, a coisa não era do Tancredo, era da tia do Tancredo, a dona Marieta com o marido, né, seu Cícero. Eu sou daquele tempo que ela chamava, a gente ficava brincando, ela era tudo garoto, ela chamava a gente subir ali as escadas, ela enchia a roupinha da gente de manguinha, ele, a senhora, né? Que legal. Manga, Bom, gente, essas duas senhorinhas muito simpáticas falaram com a gente aqui agora, uma delas não quis aparecer na gravação. E foi legal ter conhecido vizinhas aqui do Tancredo Neves que contaram um pouquinho sobre ele. E aqui agora a gente está na rua torta, né? A Rua das Casas Tortas. Porque as casas aqui, como ela disse, não são tortas, são todas direitinhas, só que a rua que é desnivelada. Olhando bem a torta assim, olha só. Olha essa parede. Olha essa parede aqui. Agora olha aquela ali. E pela liberdade. Olha isso que legal. Nem a pátria nem a liberdade. Olha a parede aqui dessa casa, gente. Essa aqui é a Rua das Casas Tortas. Realmente tem umas casinhas, não são todas, tá? Quando falam isso, né, parece que as casas são todas tortas, mas a gente já viu aqui que só aqui nesse ponto, nessa curva, que a gente vê que é um desnível aqui. A casa é assim, ó, as paredes, e ali na frente fica assim, mas é só um pequeno trecho aqui. Vamos para o nosso próximo destino? Aqui, ó, nesse local, nessa casa aqui, que é torta, né? Ali é a Orquestra Lira São Joanense, fundada em 1776. Aqui é a sede dela, nessa residência aqui. E a gente está indo em direção aqui à Igreja de São Francisco. No finalzinho aqui, depois do solar
dos Neves e a Rua das Casas Tortas, a gente vem aqui para a Ponte do Rosário. E aqui a gente está passando aqui em cima do Córrego dos Lenheiros, que é aqui, que infelizmente é um córrego, está bem poluída aqui a água, e ela desemboca no Rio das Mortes, lá mais à frente, lá para baixo. E aqui tem uma observação, uma coisa bem importante que eu quero falar sobre essa ponte e sobre a outra também ali, que é a Ponte da Cadeia. Vocês vão descobrir o porquê desse nome. Aqui, nessa ponte, você pode observar que nós temos um lado esquerdo e direito. Nós temos aqui duas saliências aqui, né? Que são que na época da escravidão, cada um sentava aqui de um lado, os compradores e os vendedores dos negros escravizados, e eles negociavam entre si, e os escravizados passavam aqui pelo meio entre eles, e aí eles observavam a canela, se a canela era fina, se era grossa, se os dentes, eles paravam, observavam e tudo mais, e aqui eles faziam essa negociação. Nessa ponte aqui também temos a ponte lá da cadeia, que vocês vão observar isso também. É uma coisa muito triste, né? Mas infelizmente era a nossa realidade. E essa ponte ela foi construída em 1808, se eu não me engano. Tem até uma plaquinha aqui, ó. Vou tirar uma colinha aqui. Essa Ponte do Rosário foi construída em 1800, sob a direção do mestre Francisco de Lima Cerqueira, seguindo o mesmo estilo utilizado dos mesmos materiais da Ponte da Cadeia. E a Ponte do Rosário se diferencia apenas por um pequeno detalhe: possui arcos plenos, enquanto a da Cadeia possui arcos abatidos. Então as duas pontes são bem antigas, e essa daqui é de 1800. Lá na frente a gente vai encontrar outra ponte também, e aqui, atravessando a ponte, a gente tem aqui o que seria o Museu Tancredo Neves, que eu gostaria de mostrar para vocês, mas só que não está aberta a visitação. Não está aberta a visitação, infelizmente. Tem aqui essa estátua dele sentado bem aqui, em frente aqui ao córrego e à ponte. A gente vai agora lá para baixo, mas a gente vai voltar pela ponte aqui, que eu quero mostrar para vocês um outro museu que tem aqui do outro lado, bem interessante. Eu espero que vocês curtam, que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Vai colocando aqui o que você está achando dessa viagem, gente. Comenta aí, tá? Se eu tô faltando falar alguma coisa, se tá faltando acrescentar alguma coisa, coloca também nos comentários aí, tá bom? Aqui à frente nós temos aqui o Largo do Tamandaré, e ali nós temos, lá no finalzinho, o Museu Regional aqui de São João del Rei. Bom, gente, em homenagem às mulheres, a exposição é voltada para isso. E a gente já vê aqui nessa salinha à direita, que tem uma palma aqui, do século XVIII. Muitos outros itens e objetos aqui, como esse leque, já do século XX. Olha esse quadro, gente, de uma baiana do século XIX. Olha como é que é realista isso. Olha o rosto, a pintura muito, muito, muito linda. Algumas fotos antigas aqui. Nós temos aqui Nossa Senhora das Dores ali, um quadro aqui também, um retrato de menina. A gente tem aqui outros quadros muito interessantes. Olha isso. Essa imagem de Santa Maria Madalena, do século XVIII também, com essa riqueza de detalhes.
Ana Isabel Castro Mourão, século XX. E olha aqui como é que era. A cama, uma escrivaninha aqui, um baú. E as camas, elas tinham uns adornos aqui, uns véus, colocavam algumas coisas, tipo, ficava tipo um mosquiteiro também, na época. Aqui uma caixa de joias. Então tudo isso que está aqui são peças do século 18 e 19. Vamos agora aqui para a próxima área. Algumas pinturas aqui. Tem uma estátua ali, a gente vai nela, mas daqui a pouco. Aqui à direita. Olha isso, essa grade de sacada do século XIX. E aqui nós temos as estátuas, uma representando cada continente. Olha que legal. Muito, muito bacana. As outras peças aqui. Vamos ver o que tem aqui pra dentro aqui. A gente tem aqui umas fotos de alguns objetos, creio que estavam lá em cima. No segundo e terceiro andar, que eles não estão acessando aqui. A gente não pode acessar para visitação, infelizmente. E aqui tem uma escultura, parece ser bem antiga, hein? Olha isso, do século XIX, de uma mulher, um girassol, só que a cabeça dela não tem aqui, produzido em terracota. Os azulejos, também do século XIX. Olha a diferença de São João del Rei, de 1910 para 2017. Mudou muito, né? Uma maquete do casarão. E aqui é permitido sentar nesse banco. Como eu falei, o segundo e terceiro andar estão em reforma. Infelizmente não conseguiremos acessar lá, que tem algumas ferramentas, algumas peças de época bem antigas lá em cima. Só que não demos sorte dessa vez. Cara, olha que interessante esse piano. Muito, muito legal. E aqui, uma das coisas que eu achei mais interessante, cara. Olha esse órgão. Lindo demais. Olha. Só não temos aqui a data em que ele foi fabricado. Provavelmente seja século XIX. Ou 18. Nós temos aqui uma cadeirinha, duas na verdade. Essa aqui, ó, essa cadeirinha aqui de arruar é do século 18. Bom dia. Oi. Essa cadeirinha de arruar aqui do século 18. Olha os detalhes. Nós temos aqui outra cadeirinha de arruar também. Creio que seja da época do século XVIII. Só uma observação, as cadeirinhas de arruar eram um objeto, eram um meio de transporte utilizado exclusivamente pelas mulheres. Há algumas exceções, né, que eram no geral utilizadas pelas mulheres, mas há algumas exceções de alguns barões, alguns outros homens que tinham assim que gostavam desse tipo de transporte. E também era transportado, então não eram 100% utilizados pelas mulheres, mas tipo 90% das pessoas que utilizavam ali a cadeirinha de arruar eram mulheres e, óbvio, eram carregadas ali por negros escravizados durante os deslocamentos. Um lavabo de sacristia, uma cópia em gesso. Aqui. Temos aqui outras obras aqui. Muito legal. Olha essa imagem aqui. Essa estátua. É a escultura do profeta Baruque. Uma cópia em gesso.
do Santuário de Nosso Senhor de Minas Gerais. Terminamos aqui o museu, vamos seguir aqui nosso trajeto. Vou assinar aqui agora a lista de presença para marcar que eu estive aqui. Oi. Bom, gente, saímos aqui agora do Museu Regional. Outra recomendação para vocês virem aqui. E aqui do outro lado, a gente vai seguir por aqui, mas do outro lado tem aquilo ali. Bom, gente, a gente está indo aqui agora em direção à Escola Estadual João dos Santos. Por que essa escola é importante? Porque o presidente Tancredo Neves estudou nela. Vou mostrar aqui agora a fachada para vocês. Uma construção bem bonita, bem antiga, que foi fundada aqui em 26 de julho de 1908. Olha aí só que legal, completa aniversário daqui a pouco. Dia 26 de julho. Talvez não seja o período, a época que eu lanço esse vídeo, mas a gravação é bem próxima dessa data. Nós saímos agora ali do museu e a gente já chegou aqui. À direita aqui nós temos outra ponte. Essa aqui é a Ponte da Cadeia. Aí você me pergunta, por que tem esse nome de Ponte da Cadeia? Tá vendo aquele prédio ali, bonito, branco com detalhes azuis? Ali é o prédio hoje da prefeitura aqui de São João del Rei. Mas ali também foi o presídio aqui da cidade. Ali foi a cadeia aqui da cidade de São João del Rei. Por isso que tem esse nome de Ponte da Cadeia. Então tem outra coisa aqui bem interessante que eu quero mostrar para vocês, que eu já falei lá atrás, que naquela ponte de 1800 haviam aquelas dois lados ali para negociação de negros escravizados. Aqui não seria diferente. Nós também temos isso. Então aqui, exatamente aqui, nesses banquinhos aqui, se sentavam no lado os compradores e do outro lado os vendedores que negociavam os negros escravizados aqui. Uma triste realidade. E essa ponte ela foi construída em 1798, 2 anos antes daquela. Então você vê que aqui, no antigo presídio aqui da cidade, os presos eram, como na sua maioria, trazidos, eles passavam aqui por cima do córrego, nessa ponte, e iam para lá. Entendeu? Então é isso, gente. A gente vai seguir. Daqui a pouquinho a gente vai fazer mais imagens lá do Museu da FEB e do Museu Ferroviário aqui de São João del Rei. Não vai ser hoje, mas é isso, gente. Vamos seguir. Outra coisa que eu quero saber aqui de vocês, tá? Outra coisa que eu vou falar aqui pra vocês é o seguinte: se você quer acompanhar em tempo real esse tour aqui, eu já coloquei no canal pros membros, no dia que eu tô gravando esse vídeo, tá? Alguns trechos aqui do meu passeio pela cidade, tá bom? Então seja membro, aproveita aí, gente. Tá? É muito legal você ter essa experiência e você compartilhar com a gente trocar uma ideia. É bem legal a gente poder conversar e eu poder passar para vocês as coisas, as experiências em tempo real de tudo que está acontecendo aqui do canal.